da gente começar a palestra, vamos fazer aqui uma conexão com a sintonia, levar o nosso pensamento. Vou pedir para todo mundo fechar os olhos agora. Elevar seu pensamento a algo maior, cada um do seu jeitinho, cada um se conectando com aquilo que tem identificação, que tem conexão. A gente precisa entender que esse momento é um momento de espiritualidade. Essa espiritualidade é a gente se conectar com a gente, com o nosso espiritual. Então eleve seu pensamento. Traga toda a energia de gratidão nesse momento, porque todo mundo que está aqui nesse momento, isso é um presente espiritual. Isso é um tratamento espiritual. É uma oportunidade que muita gente gostaria de ter e infelizmente não pode ter. Então todos nós que estamos aqui, nós estamos recebendo um grande presente da espiritualidade. Deixe toda a sua dificuldade de lado, todos os problemas, as aflições. Conecte com o alto, agradeça por tudo que você está passando nesse momento, por esse momento especial que a gente está vivendo aqui agora. Vamos agradecer os amigos espirituais que fazem presença nesse momento aqui, na Tujal. Os amigos espirituais de cada um que está aqui também. E entendendo que tudo que acontece na nossa vida, ela tem uma conexão espiritual, ela tem um porquê. E muitas vezes a gente não entende. Tem gente que está aqui pela primeira vez, que vai achar que é por acaso, não é por acaso. Todos os médios, trabalhadores, todo mundo que ajuda na casa aqui, que ajuda o Tujal a existir aqui no físico, vocês não estão aqui por acaso. E é por essa conexão espiritual que a gente às vezes não compreende essa bênção, esse amor incondicional, é que nós agradecemos hoje por essa palestra, por esse trabalho, por esse desenvolvimento, por essa reunião. E que a gente possa sair daqui hoje carregando um pouco dessa energia para os nossos lares, para a nossa vida. E toda vez que vocês estiverem passando por um processo de dificuldade, lembre-se sempre desse momento. Lembre-se sempre dessa espiritualidade. Uns chegam a questionar, a duvidar, se sentem abandonados, mas ninguém nunca está sozinho. E aquele que conseguir silenciar o seu próprio coração e elevar o seu pensamento, vai entrar nessa sintonia espiritual. E quando a gente entra numa sintonia espiritual, o bem sempre acontece para a gente. Vamos lá, pessoal. Bom, pessoal, boa tarde novamente. Meu nome é Igor Ventura. Para quem não me conhece ainda, eu estive aqui na casa no passado, dei uma palestra aqui, a gente falou um pouco dos processos dos mentores na nossa vida, como eles agem, como a gente pode ser, sim, um agente transformador na nossa própria vida. E hoje eu trouxe para vocês uma palestra que isso que a gente fez aqui agora, na verdade, a partir do momento que vocês entraram aqui hoje, e eu vou até mais além, a partir do momento que vocês acordaram hoje, o trabalho espiritual já estava acontecendo. Para não dizer dias antes, mas vamos colocar no dia de hoje somente. O trabalho espiritual nos bastidores, que é a nossa reunião hoje, a nossa palestra do mecanismo de reunião mediúnica, ela tem o intuito de trazer para a gente
a importância de uma reunião espiritual. Tanto para os médicos, trabalhadores, principalmente para quem vem assistir. Muita gente não tem a consciência do que é uma reunião espiritual. E como é trabalhoso criar essas reuniões. Os médicos aqui da casa sabem, né, disso, como é dificultoso você manter um espaço desse fisicamente. Eu posso dizer para vocês que extrafisicamente ou espiritualmente o trabalho é dobrado ou triplicado. E a gente não tem essa compreensão. Então a palestra de hoje ela tem esse intuito de trazer para a gente esse outro olhar, o olhar dos bastidores. O que está acontecendo nessa sala aqui agora, no plano espiritual? Além de uma simples palestra, entre aspas, além de um simples trabalho de desenvolvimento mediúnico, de um simples trabalho de magia, o que acontece nos bastidores? Essa é a ideia para a gente trazer um pouco hoje. Eu espero que, ao terminar essa palestra, vocês consigam ressignificar a forma como vocês enxergam um trabalho espiritual. E o que for dito aqui hoje não fica restrito somente a palestras, a reuniões, qualquer local onde se trabalha, ou se fala, ou se pratica a espiritualidade, está contido isso daqui. E eu vou além. Na vida de cada um de vocês, seja médiuns, trabalhadores ou não, isso aqui também acontece. Então, que a gente possa ter essa consciência ao terminar esse nosso bate-papo, que todos nós somos seres espirituais. Todos nós somos templos vivos ali individuais, convivendo entre si e com a possibilidade e o dever, entre aspas, de realizar trabalhos, assistências espirituais, a partir da nossa própria manifestação do nosso ser. Para quem não me conhece, eu como profissão, eu sou tarólogo, sou terapeuta tarólogo, e aí você deve perguntar, mas quem é esse camarada aí que é tarólogo vai falar de mediunidade? Eu não frequento religião nenhuma, nunca me identifiquei com religião nenhuma no sentido de desenvolver, de praticar, mas a partir de um momento da minha vida, que hoje eu tenho 41 anos, e eu posso dizer para vocês que durante 30 anos da minha vida, eu vivi uma vida normal. O que é uma vida normal? Totalmente desconectado de qualquer coisa espiritual. Não entendia muito, não me interessava também. A única coisa que eu tinha era minha fezinha em Nossa Senhora, mas nada de praticar, nada de estudar, nada de desenvolver. Mediunidade, então, para mim era Chico Xavier. Falou de mediunidade, era Chico Xavier. Que trabalha, que faz livro, que conversa com o espírito, uma coisa bem rasa. E a partir de um momento da minha vida, a partir dos 30 anos, eu passo por dificuldade muito grande, eu sou obrigado a olhar para mim. Eu passo a dificuldade pessoal, eu sou obrigado a olhar para mim. Nessa mudança de vida, eu perco o propósito profissional, com 30 anos, recém-casado, e tinha acabado de perder meu pai. E esse furacão todo da minha vida, eu poderia, naquele momento, achar que era aquela coisa muito ruim. E de fato era, para mim, era muito ruim. Hoje, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. A partida do meu pai, o caos da minha vida nos 30 anos, hoje eu posso dizer, com total tranquilidade, que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Porque foi ali que eu precisei começar a olhar para mim. E quando eu comecei a olhar para mim, todo o processo espiritual começou a chegar na minha vida. A minha mudança de carreira lá aconteceu, eu sou da área de TI, já não sou mais TI, como eu falei, eu trabalho agora como terapeuta, tarólogo, mas o bichinho da mediunidade me picou, como se fosse um super-herói, como se fosse um Homem-Aranha, que a aranha que quebrou, o meu foi a mediunidade. Durante os meus atendimentos, durante os meus trabalhos, eu começava a perceber o campo extrafísico, eu precisava entender aquilo. E quanto mais eu estudava, mais eu me identificava. E parecia que eu estava resgatando alguma coisa que eu tinha perdido. Ou resgatando alguma coisa que eu nem sabia o que era. Ali eu estava encontrando meu propósito de vida. O caminho mediúnico entrou na minha vida. Eu não participei de grupo nenhum, não participo até hoje, nunca frequentei nenhuma religião, mas a mediunidade ela veio como se fosse uma bola de neve, no bom sentido, de desenvolvimento, quanto mais eu dava atenção para ela.
Obviamente que nem todo mundo vai desenvolver e vai ter uma trajetória mediúnica dessa forma. Na minha vida foi dessa forma por algum motivo. Na de vocês são outros motivos. Uns já nascem com essa ostensividade, outros vão desenvolver ao longo da vida, e outros sequer vão passar por esse processo. Porque cada um tem o seu caminho espiritual nessa vida aqui. E nem sempre você precisa desenvolver suas aptidões mediúnicas. A gente volta naquela velha frase: todos nós somos médios em algum grau? Sim, todos nós temos essa potencialidade mediúnica, porque a mediunidade nada mais é do que a gente utilizar o sentido do nosso espírito para captar algo sutil. Então, se aqui no corpo físico a gente tem nossos 5 sentidos, onde tem o tato, o paladar, o olfato e tudo mais, quando a gente utiliza esse outro sentido do nosso espírito, que ele está ali bloqueado por esse corpo físico, a gente começa a captar coisas mais sutis. E quando a gente começa a captar e intercambiar, ou nos conectar, ou interagir com o plano espiritual, está definido ali um processo mediúnico. Então todos nós temos essa capacidade. Todo mundo é espírito, todo mundo tem seu sentido. Uns vão ter mais abertos, outros não vão ter, mas todos nós temos essa capacidade. E quando essa avalanche mediúnica chegou na minha vida, eu senti uma necessidade muito grande de falar, de comunicar. E a grande dificuldade que eu sempre tive na minha vida foi a fala, a comunicação. Enfrentar pessoas, palestras, isso para mim era impossível fazer isso. Aprender a trabalhar na frente lá na escola, para mim era o pior dia da minha vida. Só que aquilo era uma potencialidade minha que estava bloqueada. E que isso desbloqueou. Por que eu estou contando isso para vocês? Porque todos nós temos as nossas capacidades. Todos vocês possuem a capacidade de vocês. E essa capacidade, essa habilidade, essa aptidão, ela não necessariamente precisa ser aptidão mediúnica. Todo mundo que está aqui, todos os médios, obviamente que tem esse desejo de desenvolver, para poder trabalhar, para poder manifestar, para poder se relacionar com o plano espiritual. Isso é um desejo natural. Mas a gente precisa entender que para a gente fazer um trabalho espiritual, a gente não depende de mentor, de guia, e nem de capacidade psíquica nenhuma. A gente só precisa de amor, vontade e ação. Porque muitos gostam de fazer assistências espirituais para o plano espiritual, mas poucos fazem aquilo no dia a dia, que é onde a gente mais precisa. Então essa palestra de hoje, ela vem com esse intuito também de mostrar isso para a gente. Que vocês já fazem trabalhos espirituais todos os dias na vida de vocês. E vocês não percebem. Tá certo? Então vamos começar? A gente vai passar aqui pelo processo de reunião, passo a passo. A importância de vocês, qual a intenção da reunião, a importância do plano espiritual, quem coordena isso tudo, a importância de manter uma boa sintonia. Não é à toa. Não é à toa que a gente sempre, vamos fazer silêncio, pessoal, vamos conectar, vamos levar o pensamento, isso não é à toa. Isso tem um porquê, energético principalmente. Então a gente vai ver isso aqui hoje, e a gente vai também ver um pouco dos aspectos de que não é porque existe uma casa, um terreiro, um templo, que coloca uma placa lá na frente dizendo que é um trabalho espiritual, que de fato ali dentro acontece um trabalho espiritual voltado para o bem. Não adianta só a boa vontade. Tem que ter a sintonia, tem que ter a qualidade. E a qualidade, ela está sempre acompanhada da sintonia. Nós vamos ver isso também. Tá bom? Então, vamos começar? A finalidade de uma reunião mediúnica. Basicamente, nós temos 3 finalidades para a reunião mediúnica. O primeiro é a comunicação com o plano espiritual. A gente já parte daí. O que a gente pode aprender com essa comunicação do plano espiritual? A gente pode realizar socorro espiritual, que é o trabalho de você levar ajuda, um processo de desobsessão, um trabalho energético. Por exemplo, tem um reiki aqui agora na casa, com os animais, com as pessoas. É o socorro, é o auxílio espiritual. Mas o mais importante de uma finalidade de uma reunião mediúnica é sempre o estudo, o desenvolvimento. Desenvolvimento do médium, não somente, é o desenvolvimento do ser humano, da nossa consciência. De nada adianta você ter um médium, que ele é um baita de um médium, 30 anos de carreira, uma capacidade mediúnica assim,
totalmente aberta, mas se essa abertura espiritual não trouxer para ele discernimento e consciência para ele se tornar uma pessoa melhor, de nada adianta. E nós, na história, temos vários casos de médiuns, sacerdotes de qualquer área, que dentro do templo é uma coisa e fora do templo é outra. Por quê? Porque a abertura espiritual, a abertura mediúnica, ela não está correlacionada, deveria, mas não está correlacionada diretamente com a abertura de consciência, o crescimento consciencial. Porque isso é questão de caráter, de moral. E quando a gente abre essa percepção do plano espiritual, isso automaticamente deveria trazer essa consciência para a gente. Mas, infelizmente, na prática não é assim que acontece. Então, vocês que são médiums aqui em desenvolvimento, colocam sempre como premissa o desenvolvimento da consciência. Eu sei que em grupamentos é normal a gente sentir às vezes desvalorizado, se sentir que não está avançando, que não estou desenvolvendo nada, que não está funcionando, porque a gente começa a olhar para o lado, o coleguinha está avançando e eu não, ele percebe eu não, isso é normal. Mas entenda que qualquer trabalho espiritual que a gente fosse relacionar, isso serve para todo mundo, não somente os médios, para quem está assistindo, para quem gosta, para quem é entusiasta, acompanha, que gosta dos assuntos espirituais. Mesmo que você não tenha nenhuma percepção, você precisa estar sentindo bem. Eu estou desenvolvendo, eu não percebo nada, eu não ouço nada, mas aquilo me faz tão bem. Eu saio tão bem lá do Tujal todo sábado. Eu saio leve, com muitas reflexões, muitas ponderações. Eu saio sempre olhando para mim, me observando, me confrontando de forma positiva, analisando os pontos que eu preciso trabalhar. Isso é o desenvolvimento espiritual. E quanto mais a gente fizer esse desenvolvimento pessoal, mais a gente vai desenvolver as nossas capacidades, ou a gente pode desenvolver as nossas capacidades específicas. A nossa famosa paranormalidade. Por quê? Porque a gente está falando de energia. E quando a gente fala de energia, o nosso corpo, a gente sabe que tudo é energia, matéria e energia condensada. Então, se a gente evolui de dentro para fora, se a gente melhora como ser humano, a gente está melhorando como energia. Se a gente melhora como energia, a gente está se limpando. A gente limpa o nosso campo, a gente vai purificando a nossa energia. Quanto mais puro você vai ficando, mais cristalina a sua energia vai ficando. E mais suas potencialidades vão surgir. Suas capacidades, os medos vão indo embora, as inseguranças vão indo embora, aquilo que vai travando a gente no dia a dia vai indo embora, e você começa a se redescobrir. Ou se descobrir. Mas muitos fazem o trabalho inverso. Muitos olham somente para a parte técnica, para a parte mediúnica, para a parte do fenômeno. E às vezes travam a própria vida por conta disso. Porque não fazem esse olhar para dentro, não trabalham suas energias de dentro para fora, ficam trabalhando a energia de fora para dentro. E não fazem o principal. Ou seja, está sempre trabalhando no efeito, nunca na causa. Essa é uma das grandes dificuldades no avanço do desenvolvimento do trabalho espiritual e do desenvolvimento do trabalho do médium. Ele não compreender que ele precisa desenvolver de dentro para fora. Ou, falando na linguagem popular de vocês, desenvolver seus chakras. Porque aqui a gente está falando de chakras. Então, se você não desenvolve seus chakras, você não tem um desenvolvimento energético. Se você não tem um desenvolvimento energético, você não tem um desenvolvimento consciencial. Se você não tem um desenvolvimento consciencial, você não vai ter um desenvolvimento espiritual. Então, de nada adianta a gente estar fazendo práticas externas se a gente não trabalha de dentro para fora. Então, a finalidade de uma reunião, ela vai muito além de fazer assistência para o outro. A primeira assistência tem que ser para a gente, para todo mundo que trabalha numa casa como essa, por exemplo. Seja a moça que fica ali no portão, seja os médicos aqui extensivos, seja os médicos em desenvolvimento, ou sejam vocês que vêm assistir trabalho da casa. Através de palestras, através da troca de vocês, através do estudo propriamente dito. Essa é a maior finalidade de qualquer reunião espiritual. Se você parar para analisar, quando a gente tem uma reunião de psicografia, por exemplo, todo mundo vai numa reunião de psicografia no intuito de receber uma cartinha, uma mensagem de um ente querido. Não é verdade? Mas poucos percebem que, quando você vai na reunião de psicografia, que o amiguinho do lado recebe uma carta
de um familiar. Perceba, quem já foi na reunião de psicografia? Perceba se, quando você está ali, analisando, acompanhando, um amigo do lado recebendo uma carta, que gera toda aquela comoção, todo aquele movimento emocional, veja se aquilo não invade você também e traz também uma energia de contentamento. Calma. Você se conecta com o outro. É um processo de empatia. Você não conhece a pessoa, não conhece o desencarnado, mas aquilo te preenche de alguma forma. Por quê? Porque a finalidade de uma reunião de psicografia, que é o exemplo que a gente está dando aqui, não é você receber a cartinha. Você pode receber por diversos motivos, se estiver na hora certa, se você tiver merecimento, se for bom para você, se for bom para o seu desenvolvimento, o seu crescimento. Porque de nada adianta você procurar só para uma questão de ego, de curiosidade, saber como é que está do lado de lá, saber se tem isso ou aquilo, não funciona dessa forma. Tem todo um composto por trás disso para você receber uma informação vinda do plano espiritual. Mas quando você recebe, quando você está numa reunião, você percebe o outro recebendo, aquela energia, ela está banhando todos nós aqui da reunião. É como se fosse uma jorrar de energia, você vai banhando todo mundo, e aquilo vai trabalhando a sua dor, você vai se acalmando, você vai compreendendo, e você vai melhorando. E o principal que ninguém nunca percebe, é você entender que a vida, ela nunca termina, ela sempre continua. Que a morte, ela não acontece da forma como a gente imagina, como a gente enxerga. Essa é a finalidade de uma reunião de psicografia, é tentar tirar esse peso da morte, esse peso de que parece que tudo acabou. A saudade, obviamente, ela vai existir, mas tirar esse peso. Aquele peso que às vezes leva a gente para uma depressão, uma tristeza muito profunda, e parece que a nossa vida, parece que a gente morre, entre aspas, junto com a pessoa. Essa é a verdadeira finalidade. É o que está por trás de uma cartinha, é o que está por trás da mensagem, é a gente trazer essa compreensão. E essa mesma compreensão a gente precisa trazer para qualquer tipo de trabalho de reunião espiritual. A gente compreender que aqui é onde a gente está, é só um momento transitório. É uma sala de aula, como a gente costuma dizer. Mas que a verdadeira vida não está aqui. Ela também está aqui. Mas não é só isso aqui. Essa é a grande finalidade da gente abrir essa capacidade mediúnica, a gente intercambiar com o plano espiritual. Não é você fazer assistência, porque eu sou médico, eu faço isso, eu comunico. Que legal, isso é bom também, que legal que você faz isso. Mas o objetivo não é esse. O objetivo é você ganhar consciência. Quanto mais a gente ficar focando em fenômenos, mais a gente vai ficar aterrado. E menos consciência a gente desenvolve. Agora, quando você consegue integrar isso e entender que uma reunião mediúnica, ela pode sim ajudar outras pessoas e que você também está sendo ajudado, e esse movimento ele vai crescendo no movimento coletivo, e todo mundo se ajudando, todo mundo crescendo, aí sim a gente começa a caminhar. Então a reunião mediúnica, ela vai muito além de você, médium, se tornar um dirigente, de você, médium, incorporar o preto velho, ou o boiadeiro, ou o cabum, ou seja lá, a energia que você tem na afinidade, ela vai muito além daquilo ali. Ela tem que servir, principalmente, para quem está participando, para quem está estudando, para quem é entusiasta, para quem se interessa sobre espiritualidade, crescimento. Eu costumo dizer que se eu acordasse amanhã, sem nenhuma capacidade minha de percepção extrasensorial, eu já estaria extremamente feliz. Porque a abertura que eu tive durante esse tempo e a melhora que isso me causou, já valeu a pena. Aquele Igor, lá dos 30 anos, que vivia uma vida achando que era normal, ele já não existe mais. E esse Igor que existe hoje, ele só existe por conta de todo esse movimento espiritual que aconteceu no meu vida. Então eu poderia acordar amanhã sem nenhuma capacidade. Eu estaria feliz na vida. Porque a mudança que isso já me trouxe, isso é o meu legado, é o que eu vou levar daqui para frente. Então a gente precisa começar a entender um trabalho espiritual, uma participação no trabalho espiritual, dessa forma. Você tem que perceber se
A reunião que eu estou participando, o estudo que eu estou fazendo, ele está me trazendo crescimento? Eu estou me tornando uma pessoa melhor? Ou eu estou indo só por interesses secundários? Desenvolver alguma coisa? E tem gente que é assim, não sabe, chega, né? Quando é que falta muito para acabar o desenvolvimento de hoje? São quantos meses aí? Não, mas em 2 anos eu não aguento, não, porque eu tenho pressa. Tem outra casa na minha rapidinho, 6 meses? Conhece uma casa, 6 meses? Tem, isso acontece. Isso acontece. Então, por mais que você esteja no seu desenvolvimento, por mais que você esteja trabalhando, o foco é, você está crescendo, você está se desenvolvendo. Eu estou. Então, não se preocupe. O seu caminho espiritual está em fase de crescimento. Mesmo que você não perceba nada, não veja nada, não sinta nada. Então, não confundam a questão fenomênica com a questão consciencial. A questão fenomênica ela é muito mais ostensiva, ela é muito mais perceptível. A consciencial ela é sutil. E poucos vão ter essa percepção. Então, a partir de hoje, olhe mais para a questão consciencial. Se você for assistir uma palestra, se você for ler um livro, se você for participar de algum grupamento, se for numa missa, for qualquer local espiritual, vá porque você vai se sentir bem, vá com o coração aberto, vá porque ali você está tendo uma oportunidade de ter uma experiência espiritual, de ter um avanço consciencial, um avanço espiritual. Evite ao máximo você frequentar qualquer lugar espiritual forçado, chateado, irritado. Isso pode acontecer com vocês, né? Hoje eu não estou legal, tive um dia difícil, me aborreci, e se eu for trabalhar hoje, eu vou perceber que eu não vou conseguir render, não vou estar legal. Aí você tem 2 possibilidades. Você se observar e perceber que você não está legal, de repente não ir naquele dia, comunicar a casa, explicar a situação, não está legal, ou você vem, mas você não vai exercer o seu trabalho, por exemplo, na frente de assistência. Você vai fazer um trabalho mais secundário, não vai lidar diretamente com o outro. Você vai receber mais uma assistência do que seu trabalho aqui. Por quê? Porque como a gente vai ver na frente, todo trabalho mediúnico, a gente está falando de energia. E a energia, ela é conectada com a nossa sintonia. E a nossa sintonia, ela vem daquilo que a gente pensa e daquilo que a gente sente. Você pode enganar outra pessoa dizendo que está bem, mas a sua energia não mente. Você não engana mentor, você não engana guia. A sua energia, ela não mente. E para a gente ter um trabalho desse, a gente precisa de preparação espiritual. A gente precisa preparar o ambiente. E essa preparação, ela vai muito além dessa preparação física aqui. A arrumação, a limpeza, a organização, preparar os lights, preparar a luz, o ambiente, a cantina, vai muito além. Isso aqui é 1%. 1%. E tem gente que já reclama desse 1%. Que dá muito trabalho, que é muito chato, que é cansativo. Aí o que ela faz? Ela chega no finalzinho. Vamos chegar mais tarde hoje, que aí o pessoal já arrumou e tal. Será que existe isso? Não é verdade? Mas isso aqui, pessoal, é 1%. Aí essa pessoa que deixou para chegar no finalzinho é que vai estar mais carregada, mais atuando na psicosfera do ambiente de forma negativa. E ela acha que está, né? O rio na barriga, malandro. Ela está trazendo mais trabalho ainda para mim. Por quê? Porque a gente precisa de 3 preparações principais: a higienização astral, o equilíbrio vibratório e a preparação energética. Então, a higienização astral é a parte dos mentores, dos guias da casa, que realizam um trabalho profundo de limpeza, removendo vários tipos de substâncias, de energias tóxicas, deixadas às vezes até da última reunião. De processos de assédios que acontecem quando vocês estão em casa dormindo. Porque o templo aqui não para. O trabalho espiritual não para. Quando vocês fecham a porta ali, que vai todo mundo embora, aqui no físico acabou. Mas no plano astral continua. O espiritual continua. E muitos de vocês continuam trabalhando. E não sabem.
Então, essa preparação aqui, a gente pode dizer que ela está acontecendo 24/7. 24/7. E você reclamando de chegar mais cedo para ajudar lá na casa. Aí você perceba que os mentores, os guias, com toda a sua paciência, com todo o seu amor, com toda a sua capacidade de entendimento da nossa irracionalidade aqui, estão ali trabalhando, zelando por vocês também, quando vocês estão fora da casa, porque isso aqui é uma egrégora, e todo mundo faz parte dessa egrégora, e todo mundo recebe essa proteção dessa egrégora no seu dia a dia. E vocês estão reclamando, meu Deus, que trabalho. E eles estão lá trabalhando. Igor, mas aí eles são espíritos, evoluídos. É só instalar o dedo que... Então instala o dedo, você consegue fazer alguma coisa. Se você instalar o dedo, você vai varrer essa sala? Não, mas ele mexe com energia. Quando a gente está varrendo, está mexendo com energia também. Você é energia, a vassoura é energia. O movimento da vassoura no chão é energia. Você consegue mexer a vassoura com chamar de dedo? Então, o mesmo trabalho que a gente tem aqui, eles também possuem lá. Então, essa higienização astral, ela acontece o tempo todo. O tempo todo. Inclusive agora. Inclusive durante os processos. Quando vocês estão ali fora comendo, quando vocês estão ali fora conversando, quando vocês estão vindo da casa de vocês para cá, quando vocês estão indo daqui para lá. Isso está acontecendo o tempo todo. Equilíbrio vibratório. Entra a nossa parte aqui agora. O que a gente falou? Pessoal, vamos silenciar, elevar nosso pensamento, fazer a nossa oração. É a nossa parte. É a gente colaborar com a estrutura energética dessa sala, desse ambiente. Porque de nada adianta você estar sentado na cadeira aí e a sua mente está lá, matutando um monte de porcaria. Essas porcarias que você está matutando, isso está jogando essa energia para o ambiente. A redondeza aqui tem a sua própria psicosfera. Não à toa vocês estão num local de mata, que é um local onde a energia é mais equilibrada. E percebo que normalmente centros de Umbanda, principalmente, não são sempre próximos de matas. Sempre próximos de matas. Mas ainda assim, todo mundo que está em torno aqui, em Guaratiba, na Barra, na Zona Oeste, no Rio de Janeiro, no Brasil e no mundo, essas energias estão chegando aqui. Essas energias estão transitando para lá e para cá o tempo todo. É um grande emaranhado energético que a gente está submerso. Da mesma forma, se você chegar na sua casa, ligar seu celular, a rede Wi-Fi, vai aparecer 300 redes Wi-Fi assim, no vizinho, do lado. Quem mora em apartamento, então, é uma chuva de Wi-Fi. O plano extrafísico, energeticamente falando, é da mesma forma. Quantas energias não estão circulando aqui nesse momento? A nossa energia individual, a energia da redondeza, a energia do estado do Rio de Janeiro, a energia do planeta, tudo isso está rolando agora nos bastidores. Então é muito importante a gente sempre alimentar isso aqui, o equilíbrio vibratório. Cultivar bons pensamentos, elevar pensamento, pensar em coisas positivas. Todo mundo tem dificuldade, todo mundo passa por isso. Mas aqui, nesse momento, é o momento de se conectar com algo mais sutil, mais sagrado. Se conectar com a gente. E esse tipo de estrutura, de pensamento, a gente também precisa levar para as nossas casas. As nossas casas são os nossos templos. A sua casa é o seu tujal. A sua casa é o seu tujal. Todos nós temos o nosso centro. E isso só depende. Igor, mas aí eu moro sozinha, porque aí a minha família é complicada, só eu estudo espiritualidade, não sei o quê, blá blá blá. Faça a sua parte, mantenha um clima elevado na sua casa, porque você vai estar contrabalançando essa energia. O que a gente está fazendo ali? Um trabalho de assistência espiritual. Não é verdade? Ou seja, quando uma pessoa em dificuldade vai lá no tujal, aí você atende. Você dá o passe, você dá o rei, você dá assistência, você acolhe, mas a sua própria casa não faz isso. Por quê? Por que isso? O trabalho espiritual só serve lá? Ou você precisa de
de holofote para fazer? Precisa divulgar isso para alguém? Você faz o trabalho espiritual porque você quer fazer, porque você ama isso, ou porque você quer um reconhecimento? Então, esse trabalho aqui, esse equilíbrio vibratório, a gente precisa ter na nossa vida, no nosso dia a dia. É no trânsito, é aquela pessoa que aborrece a gente. Ali também vocês estão fazendo um trabalho espiritual. Ali também vocês são médios. Vocês não são médios somente aqui. Lá, principalmente. Preparação energética. Os mentores, então, começam a trabalhar o equilíbrio de todo o ambiente daquela pessoa que chega em dificuldade. Porque uma coisa são os médios já ter essa média energética legal, já estudam, desenvolvem, já tem essa consciência de chegar aqui, se preparar, se reunir, orar, fazer um trabalho energético. E agora, quem vem de fora? Quem vem assistir? Que vem sempre com alguma dificuldade? Essas pessoas também precisam de ajuda. E aí entra a parte dos mentores, da preparação energética. Não só dos mentores, mas também nós aqui que criamos essa atmosfera positiva. Então, que quando uma pessoa atravessar aquele portão ali e entrar no ambiente do diálogo, que ela seja banhada pelas boas energias que estão aqui dentro. E não que as energias estranhas baguncem a mente de vocês. Essa é a ideia do equilíbrio energético vibratório. É que você impacte positivamente no outro que está em dificuldade. Não que o outro impacte em você, porque você está com desequilíbrio no seu campo, desequilíbrio na sua casa. Aí começa a virar bagunça. Aí começa a virar um trabalho meio estranho. Se você não tem estrutura energética. E isso serve na nossa vida. Isso acontece na nossa vida. Quantos de vocês aqui, de repente, não parou para conversar com alguém e saiu dessa conversa cansado, com dor de cabeça, esgotado? Por quê? Porque o campo do outro influenciou você diretamente. Tem problema nisso? Obviamente que não. Na natureza, tudo é uma lei de compensação. Sempre vai ter essa compensação. Sempre vai ter dentro do equilíbrio. Então, se você é um médico desenvolvido, atuante, é natural que o seu campo seja um campo mais sutil, mais bem trabalhado, mais bem higienizado, mais bem equilibrado. E você no dia a dia, você continua sendo médico, o seu campo continua da mesma forma. Quando você interage com outra pessoa que está passando por uma dificuldade, o que acontece nessa interação? Uma troca de energética, a troca de fluidos. Então você que está com um campo melhor começa a ajudar aquela pessoa que está com desgaste. E aí começa a haver essa compensação. Agora, quando você não tem bem equilibrado o seu processo mediúnico, você começa a ficar refém das energias. Então, você vai no shopping, volta igual uma passa esgotada. Você vai conversar com alguém e volta totalmente esgotado. Aí coloca a culpa onde? Na mediunidade, no plano espiritual. Que isso é ruim, que isso me dá problema, que eu fico cansado, que eu fico esgotado, com dor de cabeça, minha vida está no inferno, agora não consigo mais nada, não tenho mais paz. Mas não é paz, é falta de entendimento, é falta de desenvolvimento. E aí, quando você está lidando com essa pessoa, ali você está fazendo um trabalho espiritual também. Então, quem tem esse conhecimento, que são todos vocês que estão aqui, eu não sou médico, você acompanha, você estuda, você está estudando, está desenvolvendo, você tem esse conhecimento. Todos vocês precisam entender que as trocas energéticas, elas estão acontecendo o tempo todo. E se você está sendo refém, é porque está faltando alguma coisa no seu desenvolvimento. E para quando a gente não consegue suportar, entre aspas, dentro de um trabalho espiritual, aí entra as duas mentores. Que estão o tempo todo aqui atuando, equilibrando, limpando, ajudando. Por isso que normalmente quando vocês saem de uma reunião ou entram em qualquer local, uma igreja, um templo, uma mesquita, a gente, nossa, que paz. É assim, nossa, olha que gostoso. Por quê? Porque aquela energia é uma energia preparada, uma energia trabalhada, uma energia equilibrada, que nos traz esse bem-estar. O mesmo acontece quem visita, principalmente, museu, casarões históricos, que passaram por muito processo de dor, a parte lá da época dos escravos. Quem já frequentou aí? Vou visitar o casarão do Barão de Café, lá em Vassoura. Aí você vai naquela casada bonita, as palmeiras gigantes, 300 anos da palmeira, olha que a casa bonita, tem 700 quartos. Aí você entra na casa e já sente logo aquela energia pesada. Por quê? Porque a energia daquela casa ali é uma energia que ela está defasada.
ela está em desequilíbrio. E olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Existem locais de trabalho espiritual que tem esse mesmo padrão de energia. E acha que está. Porque, como eu falei, não adianta só botar a placa lá na frente dizendo que centro de alguma coisa, eu trabalho isso aqui. Porque se quem participa, médios, frequentadores, dirigentes, não conseguem manter ou não tem essa sintonia vibratória. E acham que então, né, nossa, o sangue está cheio pra caramba, que é isso? Porque tudo depende de uma sintonia, tudo depende da vibração, tudo depende de uma conexão. E todos nós aqui somos responsáveis por essa conexão. Inclusive vocês estão vindo assistir. Porque quando a gente entra aqui em dificuldade, esses amigos espirituais começam a trabalhar. A limpar, para equilibrar o máximo possível o ambiente espiritual. Então vocês que frequentam, vocês também fazem parte da corrente mediúnica. Sim, todo mundo faz parte da corrente mediúnica. Não são só os médicos, vocês também. Com a sintonia, com a intenção de vocês. Porque isso aqui é indispensável. E entendo que quando vocês forem embora hoje, a higienização vai continuar acontecendo. E muitos de vocês também. Vocês estiverem em casa, dormindo, os médicos principalmente vão continuar trabalhando. Então é importante a gente ter essa consciência. Todo trabalho espiritual, além dessa sintonia, ela precisa também de proteção. Bom, aqui a gente não tem que ter muro, grade, portão, portas, janelas, todo o sistema de preparação para a gente se blindar, de repente entrar uma lupa ali e assaltar, porque a gente está sujeito a isso. Não é? A gente está sujeito a isso. Não é porque no local espiritual não vai acontecer isso. Pode, a gente está sujeito a qualquer tipo de violência. Se a gente está encarnado aqui, a gente está sujeito a tudo isso. Então, a formação de campo vibratório, ela existe e ela é muito importante e ela não depende somente dos mentores. Ela vai depender dos pensamentos e sentimentos emanados pelos participantes, todos nós aqui, da qualidade moral espiritual do grupo reunido, todos nós aqui. Não adianta só ter bom pensamento, se a sua moral, se o seu caráter não acompanha essa sua ação. Do grau de concentração e sintonia, quanto mais você se concentra, quanto mais você consegue fazer um trabalho meditativo, mais você consegue movimentar suas energias. Mais você movimentando suas energias, mais você está trabalhando os seus chakras. Quanto mais você trabalha seus chakras, mais desenvolvimento você está tendo. Então veja como é importante. Aí tem aquela pessoa que fala assim, Deus, mas eu sou uma pessoa assídua espiritualmente, eu não vacilo hora nenhuma. Há 20 anos que eu vou todo domingo, eu vou lá rezar no Pai Nosso, minha Ave Maria. Falei, que legal. Aí você vai ver a pessoa rezando, vai lá no céu, vocês fazem. Sabe de novo, vai lá no céu. Isso tem sintonia? Isso tem concentração? Não. Isso é só um processo automático. É só um automatismo que a pessoa está. Ela está sem conexão nenhuma. Aí o outro vai para a gira. Aí ele vai dialogando, vai, né? Bacana. Aí, mais um, acho que saco, né? Deus do céu, chega, né? Dias, pelo amor de Deus. Tem conexão? Tem sintonia? Nenhuma. O fazer por fazer é melhor nem fazer. Se está nesse dia, é melhor nem ir. Porque vai ser um peso para o grupo, vai ser um peso para a reunião, vai ser um peso para os mentores, vai ser um peso para o campo vibratório do trabalho. Porque, meus amigos, nesse exato momento, existe uma cúpula de proteção em todo o perímetro do JAL. Todo o perímetro do JAL está protegido energeticamente. Por quê? Porque tanto a proteção de pessoas que são contra esse trabalho, de repente o vizinho ali do lado, vocês macumbeiros aí, todos. Isso gera energia. Essa energia vem para onde? Para cá. Tanto dos infelizes que estão desencarnados, que não querem que esse trabalho espiritual aconteça.
Isso aí, pessoal, é chover no molhado. Eu não aguento aquele negócio, né? Comecei a fazer um trabalho mediúnico, comecei a estudar, comecei a receber assédio. Você queria o quê? Você queria o quê? Que o pessoal fosse falar, não, vai estudar ali, vai, vamos pegar nossa consciência. Nosso planeta é um planeta de regeneração, um planeta feliz. Vai você ali na rua, começa a fazer um trabalho bacana na sua comunidade ali. Vai ajeitar o jardim, vai alimentar os animais de rua. Vai ter sempre um vizinho que vai ficar torcendo o nariz, vai ficar criticando, vai denunciar, vai fazer, eu só estou fazendo uma coisa boa. Aí vai. Agora imagina um ponto espiritual, e que vocês não estão nem vendo. Não estão nem vendo. Como é que fica? Você não consegue se defender, você não está vendo, como é que acontece? Aí entra os amigos espirituais, para criar essa proteção. E aí o que acontece? Eles estão criando, estão protegendo. Aí chega a gente, por falta de entendimento, começa a jogar contra. Que a gente vem para cá desanimado, infeliz, de saco cheio, com a mente toda perturbada. Aí pede para entrar em silêncio, fazer conexão, ninguém faz. Fica mais irritado ainda. O que você vai fazer? Você está jogando contra. E eles estão ali, ó, trabalhando. E ainda sai daqui dizendo que a espiritualidade não olha para ela. Que ninguém me ajuda. Eles estão ali, ó. Porque parte disso também é a responsabilidade nossa. Disciplina mental e emocional. Dos médicos e também de todos os presentes. É isso que fortalece o trabalho espiritual. É isso que fortalece o campo de força. É isso que nos protege. Aqui a gente está falando de uma atmosfera coletiva. Todo mundo em prol de algo maior. Mas essa mesma ideia a gente pode e deve levar para as nossas vidas. Igor, eu estou sofrendo assédio espiritual. Eu falei, você está sofrendo assédio espiritual por quê? Porque minha vida está para trás, porque é isso, porque meu relacionamento está ruim, porque eu não consigo. Aí você vai ver a vida da pessoa, ela mesmo não se ama, a autoestima está lá embaixo, não cuida de si, não busca ajuda. Aí a culpa é do espírito que está assediando ela. Porque ela não tem uma qualidade moral com ela não se ama, ela não se cuida, ela não tem uma disciplina dos seus pensamentos, das suas emoções, não tem o gerenciamento das suas emoções. Isso a gente está falando de energia, pessoal. Não é sobre sentimento, não é sobre pensamento, é sobre energia. Tudo aqui que a gente está falando é sobre energia. Quando você tem um medo enraizado na sua vida, isso é energia bloqueada. Isso é um processo de energia tóxica no seu corpo. Isso vai ficar te fazendo mal. E que vai manifestar na sua vida prática como o quê? Como um bloqueio qualquer, uma timidez, um medo de fazer isso, um medo de fazer aquilo. Aqui, a gente não está falando de autoajuda, a gente está falando de energia. A gente precisa começar a olhar a vida como energia. Porque o trabalho espiritual nada mais é do que trabalhos energéticos. O que é um campo de proteção? É um campo energético. O que é uma sintonia mental? É uma sintonia energética. Qual é a maior fonte de entrada de energia no nosso organismo? Quem responde? Não. A maior fonte de energia, a maior fonte de energia que entra no nosso organismo físico, para manter a gente vivo. Respiração. Quantos aqui fazem trabalhos específicos de respiração? Entende o que eu quero dizer? Se a maior entrada de energia na nossa vida física é a respiração. Quantos aqui têm consciência da sua própria respiração? Quantos aqui cuidam da sua respiração? Entende? Mas a gente está preocupado em sentir o espírito, em ver o guia, em conversar com o mentor. Se a gente não olha para o principal da nossa vida, que é a nossa respiração. E a respiração é energia. Por que na velha Índia, os yogis, eles sempre trabalhavam no processo de meditação? O que é você meditar? É você ficar sentado no cantinho do pensamento? Não.
É você trabalhar a sua respiração, a sua concentração, você se observar. O que ele está fazendo ali? Quando ele está se observando, respiração consciente, ele está trabalhando o seu fluxo de energia. O Buda não ficou meditando aí anos e anos até encontrar acessar a iluminação? O que ele estava fazendo ali? Respirando. Que nem a gente aqui agora, que nem está prestando atenção no nosso ciclo de respiração, não. Ou ele estava lá cochilando bastante água. Aí pegou no sono e alguma coisa aconteceu e se iluminou. Ele estava trabalhando no ciclo de respiração, que é a nossa maior fonte de energia. Então é sobre a energia que a gente está conversando aqui hoje. Se a gente não percebe nem a principal energia do nosso corpo físico, como é que eu me ligar para a energia que está no extrafísico? Ah, cara, que se dane, é mentor, fazer isso aí, não é guia? Ah, se vira, estala o dedo aí, faz esse campo ficar forte aí, chegar alguma coisa, um jato de luz assim, igual o homem de ferro. Ah, vem aqui um olho, vem isso aqui. Vocês podem fazer isso. Com a respiração de vocês, com o mental de vocês, com a auto-observação de vocês. Ou vocês vão ficar sempre precisando de ajuda de guia, de mentor, como se fosse embalado. A gente volta lá no primeiro slide, para a finalidade do trabalho espiritual, que é o crescimento, que é o estudo, é o desenvolvimento. Quando a gente está no trabalho já e está agudo, então o corpo está comendo na gira, o corpo comeu, todo mundo já está conectado, entrou naquele flow. O que começa a acontecer? Abertura de portais extrafísicos. Então vamos lá, chegamos. Antes de chegar, os amigos espirituais estão limpando a casa. Os médios também organizando aqui, no físico e no extrafísico, né? Aí a gente começa a ter uma sintonia, vamos elevar o pensamento pessoal, vamos fazer uma oração. O que a gente está fazendo nesse momento? Baixando a nossa frequência, desconectando de coisas estranhas, entrando na sintonia elevada para produzir boas energias. O campo de força está cada vez mais fortificado. E aí, estamos prontos para começar a sessão. Vamos começar a sessão? Comece a abrir os portais. Para os médios, principalmente, durante a gira, quem aqui já percebeu algum local, alguma cidade, um local, um ambiente extrafísico? Ai, parecia que eu estava vendo uma mata, parecia que eu estava vendo uma cachoeira, parecia, alguém já viu? O que é isso? Portais extrafísicos se abrem durante o processo. Aí começa a chegar a turma do trabalho. Aí o caldo está começando a engrossar, o trabalho está rolando. Mas veja que, novamente, nós temos aqui, ó, lei de sintonia. De que adianta eu abrir um portal se não sei o que vai sair desse portal? O que vai sair? Coisa boa, coisa ruim? E aí? Novamente a gente volta para a sintonia. Qual é a sintonia do grupo? Lembra que eu falei para vocês que existem casas que a energia não é tão boa assim? Que não adianta botar só um cartaz lá, casa tal, tempo tal. Porque você vai ter casas sim, você vai fazer tudo isso que a gente conversou até aqui agora. As pessoas vão entrar, vai ter campo de proteção. Vai ter campo de proteção. Só que o trabalho, meu amigo, vai estar numa sintonia totalmente estranha. A ponte entre os dois mundos ali, que é o nosso de lá, vai ser só problema. Só problema. Vamos trazer para a nossa realidade aqui. Se você for numa comunidade aqui no Rio de Janeiro, que tem poucas, né? Tem poucas comunidades violentas, tomadas por bandidos, lá não existe uma sintonia. Não está todo mundo vibrando na sintonia? Tá. Não está todo mundo numa proteção? Tá. Física, são os malucos lá de arma, e extrafísica também. Porque vento que venta lá, venta cá. Assim como aqui existem pessoas do bem, que querem trabalhar para o bem, para o crescimento, isso acaba colocando como luz e sombra, né? Existe esse outro lado também. E engana-se, médios principalmente, inexperientes ou com muita soberba, de achar que todo espírito que não é da luz é um ignorante. Existem espíritos com altíssima capacidade
e habilidade de trabalho energético. É o bam do trabalho energético voltado para o mal. E esses também fazem o mesmo trabalho que vocês fazem aqui, de reunir cada vez mais gente para o lado deles. Então, da mesma forma que existe uma reunião sadia, positiva, vai existir também uma reunião voltada para o mal. Para atacar justamente quem? As pessoas de bem. Por isso que nós precisamos manter sempre a nossa boa sintonia com a gente. Quanto mais gente estiver consciente de si, menos propagação do mal a gente vai ter. Não é assim no nosso dia a dia? Quanto mais consciência, mais educação, mais... Né? A gente não vai virando uma pessoa boa? O mesmo acontece no lado de mal. O mesmo acontece no processo energético. Aí começam as picuinhas, começam as raivas, começam as vaidades, começa isso, começa aquilo. E tudo está sempre na outra sintonia. Aí esses portais se abrem, e aí começa o trabalho. Então, dentro de uma casa como essa, que é uma casa voltada para o bem, com equilíbrio, os portais começam a se abrir. Então, a tujal física se conecta com a tujal espiritual, que não existe. Então, vocês podem ter percepções visuais, como alguns já viram aqui, espaços, podem ter percepções até de cheiro, sentir o cheiro de alguma coisa. Nossa, parece que sentir o cheiro de alguma coisa. Ou só uma sensação que você não sabe muito bem explicar. Nossa, parecia que eu estava num ambiente assim. Mas eu não vi nada, mas a sensação que eu tinha era essa, eu estava num local assim. São esses portais se comunicando. E o fluxo trabalhando. E aí, dependendo do trabalho, vai ser um portal para fazer o processo de assistência, de ajudar alguma coisa, vai ser um portal para a gente aprender, trazer ensino, trazer intuições, trazer percepções, trazer conexões energéticas, trazer afinidades energéticas. São os portais que são criados. E todo esse portal ele é minuciosamente controlado por seres mais elevados, que aí, olha só, olha como é complexo. Eles estão de olho lá na rua, o que está acontecendo no entorno, está de olho na relação aqui das pessoas, da energia das pessoas aqui, equilibrando isso daqui, equilibrando o campo, prestando atenção no portal. Olha quanto trabalho a gente está falando de uma simples reunião espiritual. Olha como é complexo a gente fazer um processo desse. Sem falar que dependendo da reunião, dependendo do trabalho, muita gente chega aqui acompanhada. Tem mais um trabalho. Aí pega o pessoal do aí os médicos começam a trabalhar também. Aí o médico começa a trabalhar. Então veja como não é tão simples assim. Não é um estalar de dedo. Não é jogar uma luzinha. Não é um raiozinho, não é um superpoder. É trabalho. E sempre pautado no amor, na vontade de servir. Sem reclamar. Sem titubear. Por isso que toda reunião espiritual a gente tem que levar o máximo de sério possível. Não é se eu vou tal dia, não vou tal dia, hoje não vou não, porque tem jogo do Flamengo, 4 horas eu quero assistir o jogo. Ah, não. Falar o dia, se eu não vou não, porque eu passei mal hoje. Remarca aí para mim. A gente costuma fazer isso. Então, uma reunião espiritual, mas de novo, vai para palestra, vai falar lá, não sei o que, coisa, isso eu já sei. Os bastidores estão acontecendo. E você faz parte desses bastidores também. Você faz parte desses bastidores. O trabalho desses amigos, que existe uma hierarquia nesse trabalho espiritual. Então, da mesma forma que aqui, nós temos ali o dirigente principal, o outro vai coordenar um grupo assim, o outro vai coordenar outra ali, o outro está numa fase inicial de desenvolvimento, o outro já está mais avançado. Então tem toda uma cadeia hierárquica também no plano espiritual. Tem todo o processo de coordenação, de controle, de assistência no plano invisível, que o Deus já falou. Então, por exemplo, hoje é preto velho, né? Pergunto para vocês, só vai ter preto velho aqui hoje? Não, mas não é preto velho? Não pode falar, não. A escala?
Existe todo um contexto espiritual, toda uma coordenação, toda uma hierarquia que está sempre trabalhando. E é como se fosse aqui mesmo. Cada um tem a sua responsabilidade. Só que tem uma diferença. Lá, esses amigos não tem essa coisa nossa. Ai, mas eu só sou só o né? Ah, eu sou só o rico. Ai, mas rico é animal. Que graça tem? A criança não. Dirigente principal. Ele está na frente, corporando. O guia, hoje, preto velho. Lá não tem isso. Por quê? Não é, pessoal, a quantidade, é a qualidade. Não existe, quando a gente fala de trabalho espiritual, não existe bom ou ruim. Existe quem faz e quem não faz. Ponto. Ah, mas o outro lado tem 700 pessoas no final de semana, aqui só tem 10 pessoas. Existe quem faz, existe quem não faz. Esse é o lema do plano espiritual. É você trabalhar, é você servir, é você fazer. E não se preocupar com essa questão de hierarquia. Quando a gente fala de hierarquia aqui, não é um é mais importante do que o outro. Um, de repente, já avançou mais, um já está com mais conhecimento, assim como é na nossa vida. Assim como é na nossa vida. Tem todo um processo de desenvolvimento, mas não tem essa coisa de se sentir inferior, de não querer fazer, de querer chegar mais tarde, deixar o outro fazer, ele escolhe quem ia fazer, porque eu estou com raiva dele, porque ele sacaneou outra vez, então vou deixar de fazer tudo sozinho. Né? Lá não existe não, lá existe trabalho. E a assistência visível ali, que acontece discretamente. Quem está percebendo alguma assistência espiritual aqui lá? Quem percebeu alguma coisa aqui? Ninguém. Será que aconteceu? Será que aconteceu? Pois é. E você não viu nada. E está acontecendo. O tempo todo. Quando vocês estavam lá fora sentados comendo, conversando, estava acontecendo. Quando vocês forem embora para casa, vai continuar acontecendo para alguns. Amanhã vai continuar acontecendo. Hoje à noite, quando vocês forem dormir, vai continuar acontecendo. Para outros, já está acontecendo desde anteontem. Já começou a semana com esse trabalho, esse fluxo. E hoje veio só para fazer a cereja do bolo. Já está acontecendo, ó. Há muito tempo. Ou você acha que trabalha com horário marcado? Opa, peraí, ó, 6 horas, 4 horas, vamos começar, vamos lá, pessoal, vamos sim fazer assistência aqui, vamos lá pedir aí, vamos. Isso já vem em toda uma estrutura por trás. Por isso que a gente fala, pessoal, leve a sério qualquer tipo de trabalho de reunião espiritual. Evite faltar. Se você não está se sentindo bem, não está legal, não está no seu momento, cara, abre o jogo, vai viver sua vida. Sai, vai fazer outra coisa, alguma coisa que te faça bem. Mas evita ficar num local insatisfeito. Por quê? Primeiro, o óbvio já está te trazendo satisfação, já é ruim para você. Qualquer coisa que seja ruim para a gente é ruim. E segundo, você também está atrapalhando todo mundo. Toda assistência. E os mentores, esses amigos espirituais, não trabalham essa frequência de fulano saiu, olha lá, saiu, hein? Anota aí, bota o X vermelho nele lá. Eles não trabalham dessa forma. Eles respeitam. Você pode enganar o dirigente, você pode enganar a pessoa, mas você não engana o seu ponto espiritual. Você não engana, a sua energia não engana. Não está legal, pô, diga só, estou passando um momento difícil na minha vida, eu tentei, não está funcionando, eu preciso agora tirar um tempo para mim, para aterrar, resolver questões aqui. É muito mais saudável, muito mais honesto com você, com a casa, com o plano espiritual, do que você ficar vendo aqui. Aí chega ali no portão, ai, graças a Deus, que saco. Entende, pessoal? Porque tem toda uma estrutura complexa para fazer esse trabalho aqui acontecer. E nós somos partes importantíssimas dessa estrutura, desses amigos espirituais. Não adianta vocês acharem que é tudo passe de mágica. Porque se fosse assim, eu precisaria desenvolver. Né? Estudar. Para que eu vou estudar? Gente, eu sou um cavalo. Esse aí é o meu cavalo. Não preciso estudar, certo? Só eles chegarem a montar em você e fazer, para que eu vou estudar, desenvolver? Não, só vem para cá, pessoal. Ó, só vem para cá, fica aí.
No máximo aí, né, faz uma meditação, uma oração, para ver se entra na sintonia, para ver se conecta com alguém. E não é assim que funciona. É seriedade, é responsabilidade. E é entender principalmente que vocês são trabalhadores fora daqui. Fora daqui. E que isso é difícil das pessoas entenderem. Perigos e vulnerabilidades. São os riscos que a gente corre, que um grupamento corre, que a casa corre, que os trabalhadores correm, quando a gente não está bem alinhado com tudo isso que a gente falou. Aí começa dentro da casa, vaidade, competição, ego inflamado, insatisfação, picuinha. Isso tudo a gente está falando de energia. A sua picuinha com o seu coleguinha do lado gera energia. A sua picuinha com o coleguinha do lado não está restrito somente a vocês dois. É todo o trabalho. E aí você começa a botar a casa em vulnerabilidade. Como isso é importante, né? Muito. A gente ter essa consciência que a gente faz parte do todo. Exatamente. E é aqui que muitos grupos acabam. É aqui que começa a ruir tudo. Por quê? Você começa a ter fragilidade magnética e energética, porque as relações não são saudáveis. As pessoas não estão aqui verdadeiramente. Está aqui, mas está pensando no sábado à noite. Começa a haver um processo de ego, a mistificação, o médium querendo ser mais do que o outro. Isso aqui acontece muito, onde muito? Na hora da gira. Na hora da gira, isso aqui acontece. Você está ali, então está no fluxo. Aí você está ali. Meu Deus do céu, na primeira gira. Agora, talvez você não vai se identificar. Estou na gira. 10 médios. Corpo mesmo. Aí começou uma manifestação de um. Beleza. Aí foi o outro. O outro. E você nada. Putz, e agora? Só falta aí. Meu Deus do céu, e agora? Eu preciso também ir no fluxo. Aí inventa alguma coisa. Mas eu está fazendo um pouco complicado. Inventa. É o primeiro passo que você conhece aqui. Começar a mistificar. Porque isso aqui vai te contaminando de uma forma tão grande, silenciosa, que daqui a pouco você acha que está passando por alguma manifestação mediúnica, você está passando por uma manifestação mediúnica nenhuma. Você só está manifestando suas próprias frustrações. Aquilo que você gostaria de externalizar, de expressar na sua vida, no dia a dia, você não tem coragem por N motivos, você vem para cá e você extravasa. E bota a culpa em quem? É sempre ele. É o Exu. É o Exu. Porque ele é desbocado, porque ele é ele, desculpa, mas foi o Exu. A gente está nem aí tentando bater. Ele vem com circuito a palavra. É um passo, aí começa aqui. Meu amigo, entrou nisso daqui, é quase um caminho sem volta. Não é sem volta porque só depende da pessoa. Mas você começa a entrar numa crescente de acreditar que está e não está. E o problema todo é a afinidade, né? Isso que eu ia falar agora. É isso que eu ia falar agora. Que aí você começa não estando. Você começa não estando. Só que daqui a pouco você não está e você começa a entrar aqui. Nos processos de assédio espiritual. Aí aquele grupinho lá da sombra que a gente falou, também reúne, né? Que reúne, estuda, eles estudam. Mais na dor, mas estudam. Lá o chicote estava ali, né? Mas estuda. Aí essa turminha vai para a rua. Vamos ver o que a gente consegue aí de oportunidade. Vamos ver que está com o campo aberto, oportunidade para isso. Ih, ali, ó, fulaninho lá. Que acha que está, não está, que vai ser fácil, ele logo se aproxima. Começa a criar afinidade. Aí você sai da mistificação, propriamente dito, para um processo de acoplamento. Aí você passa realmente de repente incorporar, ou enfim, qualquer manifestação. Só que você pensa que é o preto velho, o Exu, quem, não sei quem, quando você vai ver, é um coleguinha que está desarmonizado. Você é bem sutil com isso. Um espírito desarmonizado. E está ali do seu ladinho. Te orientando, né? Te orientando.
cada vez mais para o seu ego, ó. Para você se sentir. Você tem que sair dessa casa, que lá ninguém te compreende, que lá já está pequeno para você, tem que seguir seu caminho, você pode ganhar dinheiro com isso, como é que é? E aí o grupo começa, ó, a cair, por conta disso aí. As vulnerabilidades. E isso aqui não vem do nada, não, hein? Olha a historinha que a gente está criando aqui para chegar aqui. Não é do nada. E isso acontece não só em grupamentos, na nossa própria vida individualmente também. Nós somos responsáveis pela nossa energia. Nós somos responsáveis pela nossa sintonia. Assim como o grupamento que é responsável, tem os dirigentes, tem vocês aqui, cada um de vocês é um templinho. Cada um de vocês é um tujãozinho individual. Com guias, com mentores, com possíveis influências, com corpo de proteção, com assistência. Cada um de vocês pode fazer o que o Tujal faz aqui coletivamente. Essa é a ideia. É a gente trazer esse coletivo para o nosso individual. Então é você, quando chegar em casa, você vai, de repente, ajudar o familiar, vai melhorar a estrutura da sua família, da sua casa, vai ajudar o outro no trabalho, vai ajudar o outro no... Enfim, é você agindo no dia a dia. Porque se você não trabalha isso tudo, você cai sempre também. Isso aqui acontece com a gente, todos nós. Todos nós. Isso aqui não está restrito a grupos, não. Todo mundo faz isso aqui. Se você tem uma fragilidade energética com você, uma sintonia ruim, você vai sintonizar com pessoas estranhas. Não é assim na nossa vida? Olha para o seu grupo de amigos. São pessoas boas ou pessoas más? São pessoas boas, eu não gosto de pessoas más. Pois é. Da mesma forma vai ser energeticamente. Se você se perde, você começa a fazer amizades e sintonias com pessoas mais, espíritos mais. Isso serve para cada um de nós. Porque, embora seja um exemplo de uma reunião, mas todos nós somos um templo. Todos nós devemos cuidar da nossa casa, do nosso templo. E o que vale para o coletivo, vale para o individual também. Passado todo o processo, aconteceu o trabalho, fluiu, aí tinha no processo de encerramento de limpeza final. Onde, por isso que não tem também, no final todo o processo, uma ritualística, diferente. Por que isso? É à toa? Não é à toa. Para a gente poder fazer o processo, se tiver que fazer alguma condução de espírito, que acontece, mesmo que aquela reunião não seja uma reunião para desobsessão, uma palestra como essa tem espírito, está sendo encaminhado aí. Tem gente que vem acompanhar e dá vontade de se acompanhar. E para onde foi esse espírito? Está pagando pela rua ali? Estava esperando o portão assim? Não. Recebeu assistência. Recebeu assistência. Então, o trabalho feito, a gente começa a recolher a sujeira, começa a limpar tudo, começa a organizar a sala, guardar os equipamentos, fazer aquela prece final para trazer aquela sintonia novamente, principalmente sair na sintonia, sair na frequência, na sintonia, porque de nada adianta você sair, pegar o carro, começar a xingar o outro, que acontece também. É o famoso é raro, mas acontece muito. De nada adianta. Aí é aquela senhorinha que eu falei, está 20 anos na frente, que eu vou toda semana na igreja, aí eu rogo, rezo, de forma meio que não, ele sai de lá e está fofocando, falando mal do outro, porque não está na sintonia. Os portais começam a se fechar, mas o campo de proteção permanece. O campo vai permanecer. Então a gente vai apagar as luzes, vamos fechar a portinha ali, todo mundo vai se despedir, todo mundo vai para casa, uma energia bacana. Poxa, nossa, a reunião hoje foi muito legal. Começou, a gente sai aqui nessa energia, poxa, cara, que bom, que legal. A gente sai naquela sintonia. A gente, obviamente, a gente não vai conseguir manter aquilo, porque você tem que alimentar aquilo diariamente, aquilo tem que fazer parte de você, isso é um trabalho diário. Mas a gente sai nessa, poxa, que legal, sai mais tranquilo, refletindo, pensando, ou seja, continua trabalhando. Para os médios, vão continuar trabalhando. À noite, amanhã. Não é assim que funciona? É assim que funciona. Então, mas aqui, tu já está apagado. Apagaram as luzes, não tem mais nada. Mas o extrafísico continua ativo.
Os mentores continuam trabalhando, o processo continua, a proteção continua montada, a egrégora de quem faz parte dessa egrégora continua recebendo essas assistências no seu dia a dia. Então, hoje é sábado. Amanhã tem trabalho aqui, não? Segunda-feira, vocês vão estar recebendo a proteção da turma aqui. Eles vão estar com vocês o tempo todo. Não precisa esperar chegar terça-feira. Não precisa esperar terça-feira para Deus conectar. Não, está ali. Obviamente que o que fortalece essa comunicação e essa proteção é a sua sintonia. Então, você, médico, você não está na presença dos mentores do Tujal só quando você está aqui, não. Na sua casa, você está indo para o trabalho, você está no ônibus, está no trânsito. Se for necessário, vai haver essa intervenção. Se for necessário, você vai fazer algum tipo de assistência também sem você saber. Vai lá. Médio trabalho o tempo todo. As trocas energéticas acontecem. Aquela pessoa que chega em dificuldade para você e conversa com você, obrigado. Estava tão precisando tanto dessa conversa. Foi tão bom te encontrar hoje, do nada que se encontrou. Uma pessoa que você não vê há muitos anos. Aí ela estava num momento difícil, vocês trocaram uma ideia e a pessoa saiu daquilo de melhor. Aí você acha que foi só um bate-papo, por acaso, um encontro casual. Rolou um processo de assistência. Agora, se você sai daqui, fecha a porta ali, acabou a vai buracar a noite, álcool, doidado, droga doidada, cadê a sintonia? Cadê a conexão? Vai acontecer, vai. Com outros amigos, os amigos desarmonizados. É isso que acontece. Não é que você tem que deixar de fazer alguma coisa. Não é isso. Deixar de frequentar, deixar de viver. Tudo com equilíbrio, tudo com consciência. Ninguém está te exigindo nada. É só o mínimo. Consciência, equilíbrio nas coisas. Equilíbrio nas coisas. Porque todo excesso na nossa vida, para qualquer coisa, qualquer excesso que você tenha na sua vida, é um desequilíbrio que você tem. É bebida? É cigarro? É comida? É sexo? É alguma coisa? É um apego? É uma carência? Qualquer coisa em excesso é um desequilíbrio. Então, nada é proibido, desde que chegue dentro de um equilíbrio saudável. Porque até coisa boa em excesso faz mal. Água em excesso não faz mal? Faz mal. Sol, que a gente depende do sol para viver, em excesso não faz mal? Faz mal. Então, tudo tende para o equilíbrio. E é assim que nós, médios e não médios, devemos nos comportar na nossa vida, com equilíbrio. Com equilíbrio. E não deixar só para equilibrar aqui, na prática espiritual em casa, na reunião, é no dia a dia. Entenda, pessoal, que aqui é a escola. Você vem com o professor, tem com os seus amiguinhos para a gente trocar, para a gente praticar, para a gente ter experiência. Saiu da escola, a gente não tem que estudar, fazer dever de casa, estudar por conta própria, aprofundar. A mesma coisa, o trabalho espiritual é o desenvolvimento dos médios e é o desenvolvimento de todas as nossas vidas. Não adianta querer fazer somente no dia, na reunião, no grupamento. Não é todos os dias. Isso é um trabalho pessoal e intransferível. E aí, para a gente encerrar, a continuidade após a reunião. O compromisso vibratório tem que permanecer com vocês. Não é somente aqui. Como eu falei, pessoal, vamos levar o nosso pensamento. Não é só aqui. É o tempo todo. Principalmente quando a gente estiver passando por uma dificuldade. É ali, é na dificuldade que a gente tem que aplicar os ensinamentos espirituais. Porque quando a vida está maré mansa, está tudo fluindo, que delícia, vou lá para o Tujal, para o desenvolvimento, super animada, que legal, está fluindo. Agora, quando você está passando uma dificuldade, cadê a força? É ali que a gente precisa aplicar os ensinamentos espirituais. Não é na dor, na dificuldade, que a gente precisa levar assistência? O mesmo acontece com a gente. Só que o que acontece normalmente? Eu não estou legal hoje,
Ai, faz um trabalho energético para mim. Mas você não é rico, né? Você não dá passe? Ai, não, mas o meu não, eu preciso de outro. Você não acredita no seu? O seu acredita quando você está lá? Não entendeu isso? Ai, não, faz aí para mim. Não vou fazer, você vai fazer. Você se desenvolveu para isso. Você estudou para isso. Você tem conhecimento para isso. Ou para ficar dependente de alguém? E é isso que eles prezam, hein? Os guias prezam isso. É o estudo, é a autonomia, é a libertação, é o crescimento. Quer deixar seu guia feliz? Cara, se livra dele. Cresce. Para não depender mais dele. Ele vai ficar extremamente feliz. É igual a professora na escola. Qual é a melhor satisfação do professor? Não é quando o aluno passa de ano? Os mentores é a mesma coisa. Quer ver o seu preto velho feliz, sua preta velha feliz, o seu eixo feliz? Cresce ao ponto de você não precisar mais dele. E tomara que ele nem volte mais na sua vida, porque você cresceu, desenvolveu, não precisa mais desse tipo de ajuda. Que você passa a ser essa ajuda manifestada. Mas só que muita gente faz o contrário. É o famoso casa de ferreiro, espeto de pau, né? Ou faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Não existe isso. E para quem trabalha, esses processos acontecem diariamente. Assédio, perturbação, incômodo. Porque, lembra, o campo é mais sutil, o campo é mais sensível, vocês captam mais, o trabalho está sempre acontecendo, as trocas estão sempre acontecendo. Mas a maior proteção energética que a gente pode ter não é você passar o dia inteiro fazendo um trabalho energético, tomando banho de alguma coisa, acendendo vela, não é isso. É você trabalhando de dentro para fora. É você fortalecendo o seu campo. Porque pode vir ali a tempestade que vier, mas seu campo vai estar firme. E se por alguma causa, der uma baixa qualquer, porque vai acontecer, você logo consegue se recuperar por aquilo que você é naturalmente. Não pela quantidade de coisas que você está fazendo de prática. A prática, ela ajuda? Claro que sim. Ela é uma aliada. Mas a gente não pode usar isso como bengala. Bengala. Por isso que todos os dias, principalmente Preto Velho, sempre bate na tecla do discernimento. Sempre a orientação para você crescer. Aquela coisa mais mansa, para você refletir, o acolhimento, para você desenvolver. É ali que você vai fortalecendo cada vez o seu campo. Porque senão a gente fica dependente de ritualísticas, de situações externas. Você sabendo utilizar uma vela, um cristal, uma erva, para você potencializar um trabalho, isso é ótimo. Mas você precisa entender que você não depende disso. Porque vai ter momento que você vai precisar trabalhar e você não vai ter uma vela, você não vai ter um cristal, você não vai ter uma erva. E aí, não vai fazer? Tudo é energia. Tudo é uma questão de manipulação da energia. E aí eu vou encerrar uma reflexão que ela é muito simples. Isso foi me ensinado no passado por esses amigos. Que aquilo que a gente acredita ser um milagre, a gente fala, nossa, que milagre aconteceu, milagre. Aquilo que a gente entende ser um milagre é só uma falta de compreensão de trabalho energético. O milagre nada mais é do que uma não capacidade da gente entender que realmente é um trabalho bioenergético ou um trabalho energético. Tudo é energia. Se tudo é energia, nós precisamos entender e ter conhecimento cada vez mais de energia. Assim como a gente deu o exemplo lá da respiração. Que a gente respira, é a parte mais importante para nos manter vivo energeticamente, no corpo físico, e a gente sequer presta atenção na nossa respiração. Tá certo, pessoal? Então eu agradeço a todo mundo. Se alguém quiser entrar em contato comigo, tá aí as minhas redes, tá? No Instagram, no YouTube. Lá no YouTube a gente tem muita aula, muito trabalho, muita palestra também. E fica aí o meu agradecimento por vocês. E eu espero de verdade que vocês, a partir de hoje, comecem a enxergar a vida de vocês como um grande processo energético, onde tudo vai depender da capacidade de vocês gerenciar suas próprias energias. Tá bom? Muito obrigado.
pessoal, então a gente vai dar um intervalozinho, tá? A cantina vai abrir, daqui a pouco a gente volta para a nossa gira. Thank you.